Daniel, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do primeiro capítulo do livro de Daniel. O professor Manuel vai fazer essa leitura. Nós vamos passar no telão também, para que a gente esteja acompanhando, quer com a sua Bíblia, da sua versão, ou no telão. Daniel, capítulo 1, verso de 1 a 21. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta-te, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei.
em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Pai, graças te damos pela tua palavra. E fala conosco, revela-nos o teu Filho, glorifica o teu Filho nessa pregação. Em nome de Jesus. Amém. O livro de Daniel é uma espécie de apocalipse do Velho Testamento. Ele é um livro imprescindível para nós entendermos a história. Ele contém a revelação de Deus para o seu povo, os judeus, e não estamos inclusos ou incluídos nesta revelação, senão na era dos gentios. Porque a história ela está dividida entre o povo de Deus e a era dos gentios. É um livro extremamente importante para se compreender a ação do Messias e da sua primeira e segunda vindas. Ele tem muitos elementos de informação de Deus para com o seu povo. São 345 versículos, dos quais 45% são profecias. Ele faz profecias a respeito da primeira vinda de Cristo com tanta precisão que alguns estudiosos acharam que ele foi escrito depois que Jesus veio. Porque é um livro extremamente preciso com as suas informações. Ele começa, vamos para o versículo primeiro, nós vamos andar. Como andamos no Salmo 110, como andamos no Salmo 118, como andamos no Salmo 91, nós vamos andar por o livro de Daniel. Nós não vamos fazer uma leitura de cabo a rabo, pegando do capítulo 1 ao capítulo 12, nós vamos saltar alguns capítulos, porque o livro de Daniel, ele não é cronológico. Os capítulos não são cronológicos. Nós temos 1, 2, 3 e 4 dentro da cronologia histórica. Depois o 7º, o 8º, depois o 5º, depois o 9º, o 6º e o 10º, 11º e 12º. Esta é a cronologia do livro, no sentido histórico, como foi que ele aconteceu. Mas nós vamos andar procurando o aspecto mais histórico de como foi que Daniel teve esta revelação. Ele começou como um jovem de 15 anos de idade, mais ou menos. Você vai verificar que ele começa dizendo no 3º ano do reinado do rei Jeoaquim, que é o penúltimo rei de Judá. Veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e sitiou. Isto foi mais ou menos em 605 a.C. O rei Nabopolassar, o pai de Nabucodonosor, estava guerreando com a Síria. E ele ganhou a batalha de Carquemis, ou Carquemis, e agora ele estava voltando numa posição e veio para Jerusalém, e ele sitiou a cidade. Isto era para se cumprir uma coisa que Deus havia dito. Quando o povo saiu do Egito, Deus disse para eles assim: vocês vão entrar na terra, é uma terra
que mana leite e mel, é uma terra especial, mas cada 7 anos vocês vão botar a terra para descansar. A terra precisa de descanso. Senão vocês vão exaurir a terra. Vocês vão gastar tudo que tem na terra. E ela precisa, de cada 7 anos, deixar que as ervas daninhas cresçam, porque as ervas daninhas também são importantes para a manutenção do solo. E o povo de Israel cumpriu isso durante um tempo. Quando eles começaram a pedir um rei, queremos um rei, queremos um rei, queremos. Aí veio um rei do PT para eles lá. E era um rei assim, bem tirano, e ele foi duro e cortou algumas coisas, começou a produzir um exército, e aí eu tinha que pagar impostos mais altos e mais altos. E o que aconteceu é que o povo não cumpriu o propósito de fazer a terra descansar. E a terra ficou 490 anos sem descanso. E Deus agora resolveu dizer, ele tinha profetizado isso, está lá no capítulo 26 do livro de Levítico, e também no capítulo 28 do livro de Deuteronômio, nós não vamos olhar, só depois você procura lá. Ele diz, quando vocês fizerem isso, eu vou espalhar vocês, e vou levar vocês para uma terra onde vocês vão ser tratados, e a terra vai descansar. E a terra precisava descansar, e Deus, então, ia cumprir esse propósito em levar o povo de Judá. Porque Israel já tinha desaparecido da história. Quando Salomão morreu, deixou um filho, Roboão, que também era petista. E essa turma é terrível. Eles estão velhos. E eles botam pesado imposto, e roubam e tiram. E Deus mandou um profeta chamado Aías, com uma roupa nova, e rasgou esta capa em 12 pedaços, e disse a Jeroboão, você vai ficar com 10 pedaços, e Roboão, filho do Salomão, vai ficar só com 2, que era Judá e Benjamim. Daqui eu não vou apagar a minha luz, e esse povo vai até o fim. Mas Israel, no ano 722, ele foi praticamente disperso, dizimado. Nós temos sinais deles indo até a China, passou para alguns países da África, grupo veio pela Espanha, ficaram por lá. Temos judeus desta época espalhados pela Europa, mas eles praticamente desapareceram. Hoje eles estão sendo restaurados pelo DNA, por causa de conhecimentos genéticos, eles estão sendo encontrando nos cemitérios, porque judeu não podia ser enterrado em cemitério cristão, nem de muçulmano, nem de outro, é só em cemitério judaico. E por causa dos cemitérios judaicos, eles hoje estão conseguindo encontrar as tribos, onde é que elas estavam e de que descendência eles vêm. Esta divisão formou 2 prostitutas. A prostituta mais velha, que chamava-se Oolá, que é Samaria, e a prostituta mais nova, Olibá, que é Jerusalém. A capital do norte e a capital do sul, as duas, que o capítulo 23 de Ezequiel, que também é um dos profetas do exílio, esse capítulo é tão pesado que os rabinos não permitem que ele seja lido numa sinagoga, por causa das palavras feias que estão lá. Este cativeiro tinha como fundamento um tratamento de Deus com a terra e com o advento do Messias. O relato de Daniel, como eu disse, não está em ordem cronológica. E ele vai ser, nós vamos procurar ver aqui na ordem
da cronologia histórica, então por isso nós vamos saltar algumas coisas, só dizendo isso no início. Então, no terceiro ano do rei Jeoaquim, aqui nós temos uma dificuldade, eu não vou tocar nela hoje, mas Jeremias diz que foi o 4º ano, e aqui diz que é o 3º ano. E nós temos que aprender algumas coisas logo no início. É que a forma da Babilônia contar é diferente da forma do povo de Deus contar. Porque a forma do povo de Deus contar é na base 10. E a forma da Babilônia contar é na base 6. Logaritmo 6. E isto faz toda a diferença na gente conhecer o processo da contabilidade e do povo de Deus e a contabilidade do povo humanista ou babilônico. Se você vai verificar isso, por exemplo, nos códigos de barra, a contabilidade ali é contabilidade de 666, é da base 6 logarítmica, e que traz toda a formação do computador, da ideia que veio gerar a governabilidade do mundo. Então, aqui nós temos no 3º ano do rei Jeoaquim. Esse foi um rei muito fraco, ele não tinha convicções profundas com Deus. Ele veio Nabucodonosor. Nabucodonosor era filho de Nabopolassar. Quando eles cercaram a cidade no ano 605, a Síria atacou a capital da Babilônia e Nabopolassar foi para lá e deixou o filho. E nessa viagem ele foi morto no dia 15 de agosto de 1605. E ficou o filho, e aí começa então a história dos gentios, de fato, para a cronologia bíblica. Ele veio e sitiou a cidade. Ele era um jovem, possivelmente 27 anos, muito inteligente, muito preparado, um guerreiro forte, e que tinha ideias de poder e grandeza. Versículo 2 diz que o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim. Preste bem atenção. Começa mostrando a soberania de Deus. Nada acontece neste universo sem a permissão ou sem a ação de Deus. Ele começa dizendo que não foi Nabucodonosor quem venceu, quem conquistou, foi o Senhor que entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e entregou alguns dos utensílios da casa de Deus. Preste bem atenção, alguns dos utensílios da casa de Deus. Porque nestes alguns dos utensílios aqui, nós não vamos encontrar alguns importantes que sumiram. E entre eles, um destes que nós vamos ver lá no capítulo 9, que é o utensílio principal da revelação de Deus, que é a arca. Ela sumiu. Segundo alguns estudiosos, provavelmente entre o último ano que ela foi vista no governo do rei Josias, até aqui ela deve ter sido colocada, não foi sequestrada, ela foi guardada para o propósito que Deus tem para a redenção do seu povo e das suas ovelhas dispersas pelo mundo, que Deus tem os seus e Ele vai buscar. Então, alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes levou para a terra de Sinar. Sinar é entre rios, está falando da terra da Babilônia, da Mesopotâmia.
que é o lugar onde começou o grande sistema do mundo que vai gerar a nova ordem mundial. Nós vamos dar uma chegadinha lá em Gênesis capítulo 10 e vamos começar com o versículo 9 e 10, para entender um pouquinho este processo. Foi valente caçador diante do Senhor. Volta um pouquinho, professor Manuel, volta um pouquinho para o versículo 8, que ele está falando de Nimrod. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Eu quero fazer esse Sinar aqui aparecer, porque é daqui que surge tudo. Você vai verificar, se você voltar à genealogia de Cão, Cão foi amaldiçoado pelo seu pai, possivelmente por um ato de perversão sexual. E ele recebeu uma maldição. E ele tem uma genealogia com os seus filhos, e de repente aparece um que sai da genealogia, que é Nimrod. Este elemento, ele aparece como sendo o esposo da dona Samiramis. Essa mulher nós temos na nota do nosso dinheiro no Brasil, o símbolo dela. Nós precisamos entender Daniel a partir daqui, senão nós vamos ter algumas confusões. Tem uma nota aí de 2, 5, 10, alguém tem uma nota aí? Eu estou sem carteira, pode me dar qualquer uma, não precisa ser de 100 não, qualquer uma delas, pode me dar aqui. Olha aqui, você vê essa senhora que está aqui, aqui atrás tem um mico-leão dourado, aqui na frente tem a dona Samiramis. Esta mulher que teria se casado com o senhor Nimrod, e o senhor Nimrod não a possuiu, porque ele foi morto depois numa guerra, e deixou ela grávida, não dele, do espírito dele. Esse filho dele é o senhor Tamuz. O senhor Tamuz é um menino filho da Virgem. E ele é quem representa a nova ordem mundial. Ou seja, o pênis dele está colocado em todas as grandes cidades do mundo, inclusive a nossa Londrina tem um destes monumentos de Tamuz, daqui é pequenininho. O maior do mundo está em Washington. Nós temos temos em Paris, temos no centro da praça de Pedro, em Roma. Nós temos eles nas grandes cidades. Eles às vezes têm uns riscos que fazem as divisões formando um pentágono que mostra como funciona. E as grandes cidades do mundo, todas elas, têm o símbolo do filho dessa senhora, e que é o comandante-chefe da nova ordem. Possivelmente, é ele que seria a imagem que Nabucodonosor colocou para que fosse adorada. Ela é também a estátua da liberdade, ela é também Ísis, ela é também Diana dos Efésios, ela é também Columbia Pictures,
ela também acabou virando, até pegaram a Maria e puseram no meio dessa coisa. Ela é feita uma pirâmide. Toda imagem que é feita uma pirâmide, ou tenha essa característica, é nirodiana, e que tem como finalidade um projeto de unidade. Voltando para cá, para Gênesis, capítulo 10, versículos 9, ele diz que esse Nimrod era poderoso, caçador diante do Senhor. O que se caça diante do Senhor? Eu quero saber o que se caça diante do Senhor. Almas humanas. E como é que se caça almas humanas diante do Senhor? Com coisas bem semelhantes e parecidas que podem trazer confusão. Depois a gente vai entrar, porque o processo é muito longo. O Felipe está aqui, ele esteve há pouco tempo lá no Oriente, fazendo trabalho lá, e o Felipe queria acessar o site da igreja lá da cidade onde ele estava, lá no Bahrein. Lá. E aí ele tentava acessar e não conseguia. Aparece um crocodilo azul, sorridente, e não deixava ele de modo nenhum entrar nesse assunto. Depois nós vamos verificar o que esse crocodilo representa dentro do sistema da ordem mundial, da governabilidade, que é impedir que as pessoas conheçam o projeto de redenção que há em Cristo Jesus. Para que ninguém possa, para que as pessoas fiquem confundidas. Diz aí que no capítulo 10, diz assim, versículo 10, o princípio do seu reino chamava-se Babel. A palavra Babel é confusão por mistura. Quando você põe uma coisa que não mistura com a outra e traz uma confusão. A água e azeite, eles não se misturam, dá uma confusão. Confusão por mistura. Possivelmente foi o casamento de Cão com uma filha de Caim, uma descendente de Caim, que trouxe esta cultura, que é a cultura de Gibon. O que é a cultura de Gibon? O homem ser um Deus. Não é ser um Enosh, não é ser um homem como um simples homem, mas ser um homem poderoso, um homem heróico, um homem que seja maior do que todos. É esta a questão que está por trás. A ideia da divinização do homem. Tornar o homem como Deus. E este princípio da confusão, ele diz aí, Erech. A palavra Erech significa longo. O princípio deste reino é um princípio longo. Começou aqui, mas vai longe. É comprido. Este é o significado da palavra Erech. Aí diz Akkad, que se você tiver uma Bíblia com Strongs, se você apertar o dedo aqui, na minha eu aperto e ele diz assim, aqui diz sutil. Akkad, a palavra da cidade, Akkad, é sutil. Então, o princípio do reino de
Nimrod é uma confusão longa e sutil. E Calné, e eu aperto aqui o dedo e Calné aparece assim, ó, fortaleza de Anu. Fortaleza de Anu. Você sabe o que é Anu? Vocês conhecem Anu? Não é, o nome não é Anu, não. É Anu. Você sabe o que é Anu? É o diabo. Não é o pássaro, não. O pássaro recebeu esse nome porque ele era preto. E aí os racistas puseram o nome. Porque o diabo não é preto. Nem pecado é preto. É vermelho. O dragão vermelho. E esse negócio, isso aí é uma coisa terrível que vem de geração em geração. Mas aqui quer dizer o seguinte, o princípio do reino de Nimrod é uma confusão lenta e sutil até a fortaleza de Anu, ou seja, até a fortaleza das trevas, na terra de Siná, na Babilônia, onde o povo de Deus foi levado para dali ser tratado e dali produzir um processo histórico onde Deus está por trás dele. Nada é casual. Então, é daqui de Siná, da Babilônia, que foi levada a primeira leva daqueles jovens que vieram para serem formatados dentro do pensamento babilônico. Vamos voltar lá para o capítulo 1 de Daniel. Nabucodonosor, rei de Babilônia, mandou alguns rapazes, alguns jovens, e levou alguns utensílios da casa de Deus para a casa do seu Deus. Você verifica, é o verso 2 que nós estamos olhando aqui. Para a casa do seu Deus, de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Ele vai ficar aqui até o capítulo 5. No capítulo 5 nós vamos ter que verificar por que isso tudo teve que acontecer. Porque Deus trata com cada detalhe da sua palavra. Ele ficou lá na casa do seu Deus. Vamos agora para o versículo 3. Eu não tenho pressa até Jesus voltar, a gente vai trabalhando. E quando eu digo até Jesus voltar, você ri, mas eu quero lhe dizer, com um pouco de... Não pense que vai demorar, não. Não é para fazer medo de ninguém, não. Pelo contrário. Quer ver uma coisa? Quando a Bíblia diz, quando estas coisas começarem a acontecer, levantai a vossa cabeça e alegrai-vos, porque está próxima a vossa redenção. Não é para a gente ficar com medo. Outro dia uma menina disse assim, mas eu não vou nem casar, pastor. Digo, minha filha, vai ser melhor, porque você não vai conhecer esse mal-estar do marido chato que você ia ter. Às vezes, eu não posso, a gente não tem nenhuma referência quanto a tempos, anos, mas há muitos sinais que estão perfeitamente alinhados acontecendo. Então, ele disse que o rei falou com Aspenaz, e aqui é uma coisa interessante, né? Para que ele era um chefe dos eunucos,
que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Eu vou só chamar a atenção, o seguinte, os nossos filhos, que são da descendência de Jesus Cristo, eles são cooptados pelo sistema deste mundo e eles são aprisionados. E nós muitas vezes não sabemos como fazer com a cultura que o mundo vai impor aos nossos filhos. Eu fui muito impactado essa semana com meu filho. E o meu filho, ele vem tendo um trabalho de Deus na vida dele. E ele me ligou, nós estávamos conversando, porque ele teve uma viagem recente lá para a Austrália, e estávamos conversando, e ele disse, pai, esse negócio de fuso horário, mudança, eu tenho perdido o sono de madrugada, e eu tenho ido para como é que chama da igreja aí? O site da igreja. E eu tenho lhe escutado de madrugada, tenho escutado o pastor Abuchaim, eu tenho escutado Humberto, tenho escutado aí uns pastores, e ele disse, pai, eu quero, quando você estiver, eu vou contando isso aqui, porque quando você estiver no seu lugar íntimo, fala com Deus a meu respeito, porque eu não quero uma experiência falsa, eu não quero uma cultura de religião. Eu às vezes ouço as pregações e ouço as coisas como é só uma cultura, não tem uma experiência. Nós temos uma informação bíblica. Eu comecei a chorar, porque a seriedade dele me tocou. E eu disse, eu também quero essa seriedade. Não me basta a informação de Bíblia. Não me basta saber Bíblia. Eu preciso conhecer Jesus. E não é conhecer por conhecimento intelectual, é conhecer por intimidade relacional. E esses moços aqui são colocados dentro de uma posição, eles eram nobres, eles eram da linhagem de Judá, eram descendentes do rei Davi. E é dessa descendência, possivelmente, que virá os principais membros da nova ordem mundial. Vamos para o versículo 4, só porque não vamos ter tempo. Jovens, ele queria coisa, jovens sem defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência. Um menino em Israel começava a estudar aos 7 anos de idade na escola rabínica, escola de informação, e eles estudavam bastante, e a nobreza estudava muito. Com 15 anos eles já eram doutos. Então, doutos em ciência, versados em conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Agora você vai pegar e fazer a mistura. Eles foram tirados de Jerusalém, a cidade maravilhosa, foram tirados da sua cultura e agora foram trazidos para a Babilônia, e vamos agora misturar. Você vai impor, vai botar um processo de informações para que eles se misturem. Aí, vamos para o verso 5. Determinou-lhes o rei a ração. Isto vem de cima para baixo. A ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que bebia.
e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Agora nós vamos para a academia da Babilônia. Vocês vão ser formatados com o pensamento babilônico. Vocês vão ficar lá comigo, no meu sistema, e vocês vão ser. O problema não é que a comida fosse imprópria. O problema é que toda a comida do rei era sacrificada aos deuses, aos ídolos. Havia uma cultura diabólica por trás. E não é que eles fossem comer comida estragada ou coisa dessa natureza. É que eles iam entrar num regime de misturar o santo com o profano. Misturar as coisas de Deus com o mundo, a cultura deste mundo. No meu blog, se você quiser, pode entrar depois, Vale Estreito. Você vai ver um matemático, Dr. John Lennox. Ele vai fazer uma conferência com os ateus deste mundo aí, todos lá em Oxford. E ele é baixinho, assim, carequinha, gordinho, uma carinha de bebê. Ele tem uma carinha toda preciosa. E ele começa o discurso dele com umas folhinhas de papel assim, miudinha. Ele está debatendo com a nata do pensamento, essa turma que crê que o homem veio do macaco. Quando chamaram o jogador do Santos, do goleiro de macaco, está uma briga danada, mas não veio do macaco? Por que essa briga toda, se veio do macaco? Se é branco ou preto? Para que essa briga toda? Vocês estão dizendo todo o tempo aí que o homem veio do macaco? Quem devia ficar zangado eram os que creem na criação, não era? O problema, o John Knox começa a dizer assim, ele começa com aquele papelzinho olhando, I believe in Jesus Christ, the Son of God. I believe in God. I believe in the Holy Spirit. I believe in the Scripture. Eu creio em Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu creio em Deus. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio nas Escrituras Sagradas. Espera, o senhor vai falar sobre matemática e vai começar por aí? Eu não misturo as coisas. Eu tenho um Senhor Jesus. Depois vocês podem ver lá o discursinho dele, 20 minutos, 15 minutos. Os ateus já ficam tudo vermelho, porque ele diz assim, é impossível você admitir neste universo a ausência de uma inteligência por trás desta ordem. É impossível. Isto é negar as evidências. E para ser científico, você tem que partir de evidências. Esse negócio aqui tem inteligência demais para eu dizer que isso aqui é fruto de uma explosão. Está correndo um filmezinho aí que eu ainda não vi, mas já me mandaram ver, eu estou doido para ir ver esse. Deus não está morto. E um filme que o professor começa a dizer, vamos começar aqui o filme, a nossa classe, vocês admitam que Deus morreu, escrevam Deus morreu e assinem. E um menino lá resolveu dizer, eu não posso. Por que você não pode? Porque eu sou cristão. Porque eu sou cristão. E eu não posso assinar um negócio desse. Ele disse, então você vai ter 3 aulas para provar que Deus existe. E o menino, então, resolve fazer umas anotações e usar os próprios argumentos do professor, e mostrando pelos ateus e os que estão dizendo contra, as contradições deles. E
Eu não vi o filme ainda, não vi, como eu não posso dizer, mas os que me contaram, você viu? Os que me contaram me disseram que o filme é muito interessante e é o princípio de Daniel. Eu não vou me contaminar com os manjares dos sacrifícios dos ídolos, da idolatria, do sistema deste mundo. Eu recuso ouvir a Rede Globo com as suas novelas. Eu não quero comer lixo. Eu tenho um tempo que Deus me deu. E esse tempo que Deus me deu é para eu comer comida sadia. Eu tenho um tempo bom para comer a palavra de Deus e para comer boas coisas que existem nesse mundo. Tenho boas coisas para a gente se alimentar. Eu não vou gastar meu tempo sentado numa poltrona vendo. Eu ia dizer uma coisa, mas é lavagem de porco. Aí alguém me disse assim, mas Glênio, tem coisa boa. Eu disse, vamos fazer aqui o argumento da mãe dos meninos. A mãe tem dos adolescentes, os adolescentes, mãe, mas isso é bom, é bom, é bom. Eles gostavam muito de um bolo que ela fazia, um bolo espetacular que ela fazia, que eles sempre faziam. E um dia ela chegou e disse, olha, aqui está o bolo que eu fiz, mas eu botei 50 gramas do cocô do nosso cachorro. Sequei, bati bem, preparei, está aqui, tem 50 gramas do cocô do nosso cachorro, mas o cachorro sadio. Ele foi vacinado, é um cachorro bom, é o nosso cachorro. Mãe! Eca! Comer isso? Meu filho, só 50 gramas. Que são 50 gramas? Mãe, isso não, mãe. Quer dizer que vocês não querem comer o cocô do nosso cachorro. Cachorro bom, vacinado. E é só um pouquinho. Ninguém quis o bolo. Aí ela foi e disse, bem, esse aqui não tem. Esse aqui. Não tem mistura, meu filho. Você entendeu a mistura? A mistura de Babilônia. Você sabe o que é Babel? É isso aí. É misturar Jesus Cristo com o mundo. A cultura deste mundo com a cultura de Deus vai dar confusão. Não aceito. Não aceito. Eu tenho que comer coisa boa. Ainda mais agora que meu nariz está ruim. Eu preciso usar o nariz da minha mulher para ver, para ela cheirar. Eu estou perdendo o olfato. Então eu preciso ter alguém que me ajude. Eu preciso. Daniel disse: olha, eu não vamos aqui. Vamos parar aqui, vamos só andar. Determinou que o rei, a ração diária, as iguarias, do vinho e tal. Veja o verso 6. A gente termina só um pouquinho. Entre eles se achavam, aí ele vai dizendo, os filhos de Judá, isto é, a nata, a realeza, os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Depois a gente vai explicar os nomes deles e por que eles mudaram. A Babilônia muda a forma de contar, muda o nome, muda as coisas de lugar, os sagrados de lugar, só não consegue mudar a dieta dos moços. Eles disseram: não, isso aqui vocês não vão fazer não, porque nós não queremos comer essa comida que vocês estão nos oferecendo. Essa comida é sacrificada aos deuses. E nós não vamos comer comida sacrificada aos demônios. Porque todo ídolo é maligno.
Filhinhos, livrai-vos dos ídolos. Sejam eles ídolos de parede, sejam eles ídolos de pessoas. Se seu marido é um ídolo para você, você está perdido. Se sua esposa é um ídolo, se seu filho é um ídolo. Estes moços aqui, vamos lá um pouquinho mais, só para a gente terminar hoje. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, Beltesazar, Ananias, Sadraque, Abisael, Mesaque e Abdenego, e Azarias, Abdenego. Todos esses nomes aqui, Daniel significa Deus é quem é juiz. Daniel, Deus é quem é meu juiz. Aí ele vai botar dizendo, Bel, o Deus deles, é quem vai governar você. Muda o nome. Todas as vezes que Deus muda o nome de alguém, é porque ele mudou o caráter. Mas eles aqui querem colocar nomes ligados à sua cultura, aos seus deuses, aos seus sistemas. E depois nós vamos gastar tempo com esses nomes aí, porque aí... E mudou o nome. Aí no verso 8, resolveu Daniel. Essa palavra aqui, resolveu Daniel, é a palavra que pertence a cada um de nós. Você pode me levar, como disse o Ebenhauser, eu posso levar o jumento ao bebedouro, mas não posso obrigá-lo a beber. Eu posso levar você até onde você quiser, mas você é que vai decidir. A sua decisão é pessoal. Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Aí nós vamos depois ver como é que Deus age. Deus age pela misericórdia. Deus age pela sua graça. E Deus tem um processo de fazer com que nós não nos confundamos, nem nos misturemos com esta porcaria que está aí. Esse primeiro capítulo, ele é mais assim, para que nós entendamos quem é o Daniel e os seus amigos e o processo cultural que estavam envolvendo, porque a partir do capítulo 2, nós vamos ver o sonho de Nabucodonosor, que é o sonho em que está inserida toda a história da humanidade, desde o ano 605 a.C., até a volta de Jesus à Terra. Toda num sonho só. Ali está tudo escrito ipsis literis, ponto a ponto. Se você quiser indo acompanhando, você vai lendo o livro de Daniel. Vai comendo, vai lendo, vai lendo. E em vez de você ficar comendo lavagem, você tem mais tempo de comer o banquete que Deus serve pela sua palavra. Jesus Cristo é o pão que alimenta as nossas vidas. Eu preciso comê-lo, eu preciso dele para satisfazer a minha fome de significado. Eu tenho carências emocionais, eu tenho carências, tenho problemas, traumas, e tudo isto pode ser perfeitamente suprido pela suficiência de Jesus. Nós, ao comermos Jesus, nós fizemos hoje aqui uma simbologia na ceia, mas ao comermos Jesus dia a dia, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, não se trata de beiju, nem de pão de padaria, trata-se do maná que desceu do céu e que satisfaz, mas não é aquele maná do deserto, é o maná que se tornou carne e habitou entre nós.
E quando nós nos alimentamos dele, é muito precioso. Eu escrevi um artiguinho essa semana para os meus mendigos, e foi numa hora de muita tentação. As tentações vêm, tocam, poder, de glória, e aquela tentação estava muito forte, e eu me prostrei diante do Senhor, e vi como Ele supre, como Ele cuida da gente. Ele diz, olha, não vem, filho, nenhuma tentação que não seja humana, mas saiba que com a tentação eu também providencio o escape para que você possa suportar. Isto é Ele, é dele e é por Ele que nós precisamos. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos da suficiência de Cristo. Ele tem todo o poder para nos libertar desse sistema. Alguém me perguntou assim, Glênio, você acha que nós vamos passar pela grande tribulação? Eu digo, olha, a minha preferência pessoal é não. De certo modo, dentro de uma interpretação, eu acredito que não. Mas, se eu tiver que suportar, eu quero suportar com a mesma cara que eu vi essa semana, e eu não deixei minha mulher ver. Aqueles cristãos que estão sendo mortos lá pelo grupo ISIS, lá no Iraque. E então eles chegam diante deles e põem a pistola na testa e falam, e eles olham para ele assim, como quem diz assim, vocês não sabem de nada, tolo, idiotas. Não se pode matar um crente. Quem é salvo não morre não. Ele sobe à presença de Deus para receber o seu galardão. Vocês estão idiotas, vocês estão pensando que matar meu corpo, vocês vão matar-me? A cara daquela turma me impressionou, eu fiquei chorando vendo o filme, e eu vendo eles dando tiro nele, ele caía, o outro olhava para eles assim com um sorriso, com uma tranquilidade que você diz assim, não é possível isso, não é possível, não é Jesus. Não é possível pelo homem, não é possível. A minha esposa um dia falou para pastor Abuchaim, eu tenho tanto medo de passar pela tribulação, por meio de dificuldade. Pastor Abuchaim disse para ela, minha filha, não se preocupe não, na hora Deus vai te dar suporte. Ele não dá suporte com antecedência, Ele dá na hora. Ele dá na hora. Na hora do pega para capar, Ele está lá, dizendo assim, eu sou o teu suprimento. Eu sou a sua força. Então, queridos, nós vamos caminhar nesse livro aí por um tempo que o Senhor quiser. E nós temos aí o projeto da redenção de um Deus que se interessa, que veio buscar gente, que usa gente. Deus não usa... Ele às vezes usa os anjos para fazer, mas depois que Jesus Cristo veio em carne, interessante, o ministério dos anjos ficou menor. E Ele vai usar você e eu para sermos instrumentos dessa proclamação, desse evangelho louco, mas tão poderoso, que liberta a gente de culpa, de vergonha, de medo, de interesse, de dever, e que faz esse povo andar na dependência do Senhor. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.